Olá, senhores. Olá, senhoras. E aí, senhores, hoje eu quero falar sobre um artista global que eu vi ontem. Meu Deus, antes de dormir, a gente dá aquela zapeada básica nas redes sociais, né? À toa, na verdade, só esperando o sono chegar. E aí, rapaz, passou um vídeo assim, eu pensei, nossa, esse rosto é conhecido, né? Aí fiquei olhando assim, cabelão bem branco, barba brancona também. Mas eu olhei assim os olhos, o nariz, aquele formato ali do rosto. Era o Reinaldo Gianecchini. Vamos falar o nome aqui. Tá público. Ué, não posso falar? Tá público. Todo mundo viu lá no X, né? Aí eu é que não posso falar o nome do cidadão. Tá público lá, né? E tava ali o rosto dele e tal, ele conversando com outro cara. Você via que era webcam, né? Porque ele tava grandão ali, o rosto dele, mas o rosto do carinha tava bem pequenininho no canto. Isso é chamada de vídeo, né? E aí, em determinado momento, ele vai baixando a câmera assim, você vai vendo a câmera indo pelo corpo dele, e aparece, cara, aparece o negócio dele lá, esse mesmo que você tá pensando, aparece. Aparece o Bilal do Gianecchini, ele mostra assim, tava duro, né? Tava durão ali. Aí você entende, era aquele momento íntimo, né? Que ele tava ali querendo alguém para alguma coisa, assim, queria leitar, né? Queria leitar, mas acho que ia ser ali mesmo pela câmera, né? Que é mais seguro, não tem contato, né? E você não corre riscos, nem riscos de pegar uma IST, que é infecção sexualmente transmissível, né? Então você não tem esse risco. Você também não tem o risco de, né, conhecer um estranho e sabe-se lá o que pode acontecer a você. Então não tem risco, né? Você só abre a câmera ali, bate uma e leita gostoso. E aí eu nem sabia que tinha como gravar isso, né? Eu sou, na internet eu sou muito básico, né? Não vou ficar atrás de ficar sabendo muita coisa, não. E aí, pelo jeito, o rapazinho gravou, jogou ali na internet e todo mundo viu. Gigantesco ali o número de pessoas que viu essa conversinha bem amorosa do Gianecchini com esse rapaz, um rapazinho jovem. Primeiro, eu fiquei me perguntando, mas Gianecchini não estava com alguém? Parece que ele estava com outro cara aí. Não sei quem é a pessoa, mas parecia que ele tinha um casinho com outro cara, né? Mas independente disso também, o que que impede, né? De você ter outros meios de prazer. Não impede nada. E aí eu vi os comentários do povo. Os comentários do povo. Os comentários são os melhores, né? Às vezes é melhor que a postagem, os comentários. Uma massa de gente criticando o Bilal do Gianecchini. Porque é pequeno, eu esperava mais, né? Havia muito esse fator em comum, eu esperava mais. Meu, e parece que o Gianecchini, a família dele é aqui de Ribeirão Preto também, né? Assim como da Marília Gabriela também. A Marília Gabriela também foi aqui de Ribeirão Preto. O que é esse esperava mais? É sobre isso que eu vim falar aqui, na verdade. A gente tem esse encanto pelo artista, né? O Gianecchini é uma pessoa pública. A gente tem esse encanto, nossa, um ator global e tal, né? A gente acaba fantasiando muita coisa, né? O ator nem peida, nem caga. E tudo nele é maravilhoso, né? De repente tem um pé lindo, tem uma mão linda, e deve ter um Bilal bonito também e tal. E de repente, cara, é só gente como a gente, entendeu? É só um ser humano, como qualquer um de nós. E aí o que eu vi ali no vídeo do Gianecchini, quando ele mostrou o Bilal ali, ele mostra bem, tá? Ele mostra bem e tal. Só que é um ângulo bem desfavorável, porque, tipo, uma hora a câmera pega o rosto dele, como quem olha assim de baixo para cima ele, né? Só que aí, na hora que ele vai baixando, ele vai passando pelo corpo, a câmera pega o Bilal de cima para baixo. É um ângulo muito ruim para mostrar o Bilal. Aí tem hora que ele vai assim mostrando o lado, né? Ele vai mostrando dos lados, assim. Mesmo assim, foi muito desfavorável aquele ângulo. Eu tenho meu privacy, né? Então eu já aprendi que tem ângulos assim que favorecem mais
o Bilal, né? Ele não usou esse favorecimento, coisa de quem não sabe, né? Coisa de quem não se enveredou por esse tipo de conteúdo. Que bom, né? Eu acho bom sim, eu não tenho nada contra, eu mesmo me exibo e tal, mas é tão bom a gente não precisar fazer isso, né? É tão bom a gente não querer, não precisar, não ter a menor necessidade de fazer isso. Então eu acho muito bom que ele nem sabe desses macetes, sabe? Do jeito que você põe a câmerazinha do celular e tal, a posição. É muito bom que ele nem tenha noção disso, porque isso mostra que ele realmente não faz uso desse tipo de conteúdo. E quanto ao Bilal dele ser pequeno, eu não achei pequeno, eu achei normal. Normal. É como do tiozinho que corta cana. Às vezes do tiozinho que corta cana é bem grandão, tá? Normalmente costuma ser uns bitelão. Mas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu achei normal. Como de qualquer pessoa comum fora da mídia, pessoas como nós que somos invisíveis lá na rua. Eu sou invisível lá na rua. Todos nós somos invisíveis lá na rua, né? E aí achei normal, bem normal. Por isso que as pessoas, muitos comentários ali estavam, né? Eu esperava mais, eu esperava mais, eu esperava mais. Aí tinha outros que detonaram, né? Agrediram assim moralmente e tal. Pra que fazer isso, gente? Tá tão ruim assim o emocional dessas pessoas que aí elas se sentem bem agredindo o emocional do outro, né? Porque é isso que eu penso. Quando eu recebo um comentário também, não lá no Privacy, porque lá as pessoas só veem e pronto, né? Ninguém deixa comentário lá, ninguém curte nem nada, porque lá é para você relaxar e gozar, né? Mas quando eu divulgo isso no X, por exemplo, é, já teve quem veio, né, atacar. Porque você é velho, porque você é gordo, porque é uma pistolinha, porque não sei o quê, não sei o quê. Como se isso fosse, sim, me deixar com vontade de me atirar num penhasco. Não, eu dou risada, sabe? É chato, não vou mentir para vocês, é muito chato ler esse tipo de comentário, né? É muito chato. E não tem nada a ver com franqueza, não tem nada a ver com sinceridade, tem a ver com gente à toa. Gente à toa que poderia estar fazendo qualquer outra coisa na internet, mas está ali porque gosta de menosprezar o outro. Gosta de colocar palavras diminuindo o outro, inferiorizando o outro. A pessoa se sente bem com isso. No X a gente vê muito disso. Sejam homens, sejam mulheres, mulheres cada vez mais, mulheres muito à vontade para diminuir os homens, muito. Às vezes vem aquela turma de mulheres comentando, elas ficam interagindo entre elas e só menosprezando, agredindo e agredindo barbaramente. E eu não quero entrar nesse mérito, inclusive aviso aqui, né? Eu volto agora a focar nos temas gays, porque ultimamente eu atendo sugestões, né? Então, de repente, alguém me sugeriu um conteúdo, alguém chegava a me mandar um vídeo da notícia, daquele assunto. Então, eu atendo sugestões. E aí, eu comecei a perceber que nessa última semana, nesses últimos 10 dias, eu estava focando muito em mulher, 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 mas é porque o assunto era sobre isso, né? O assunto que me sugeriam, o assunto que eu via ali na internet, era o foco nisso. Mas dá uma impressão ruim, né? Dá uma impressão de que é uma outra coisa e tal. E não, na verdade a gente só está conversando, eu vim aqui só colocar meus pensamentos e super de boa, porque eu penso que a gente ainda pode ter um raciocínio, né? A gente ainda pode colocar nossas reflexões sobre alguns assuntos que acontecem. Não tem nada além disso. Não tem formação de massa para nada, não tem organização de movimento para nada, nada disso. É só uma conversa, um bate-papo aqui. E espero que isso ajude as pessoas a se tornar seres humanos melhores. E aí eu percebi, né? Pensei, ai, é tão chato ficar trazendo assunto sempre de mulheres, mulheres, mulheres. Parece que está virando uma outra coisa e tal. Eu não quero isso não. Então a partir de agora eu foco, né, de novo no mundo gay, né, o mundo homossexual. Também posso falar de homens, né, porque com homem não tem esse problema, com homem não tem essa questão. Não é problemático a gente falar dos homens, né? Muito pelo contrário, alguns até gostam, são mais companheiros, entendem melhor a situação. Então eu volto a focar nos homens e volto a focar no mundo gay.
no mundo homossexual. Até porque, vocês sabem, todo assunto que eu ponho aqui, inclusive tem quem chega a comentar, né? Isso também acontece no meio hétero. É verdade. Que bom que a pessoa está comentando isso, porque chega a ser óbvio, né? Muitas coisas acontecem com os heterossexuais. Sejam homens, sejam mulheres, mas heterossexuais em geral. Muita coisa que eu coloco aqui, focando no gay, focando no homossexual, elas também podem acontecer com os heterossexuais, com homens, com mulheres, senhores, senhoras. Então eu posso ficar à vontade para falar aqui, focando nos gays, porque aí eu vou estar conversando com propriedade, porque eu sou gay, eu sou homem, né? E só que os héteros também vão entender, porque os héteros muitas vezes vão falar, bah, mas isso também acontece com a gente e tal. Então olha só, né? Eu posso ficar à vontade, eu não preciso ficar focando especificamente em héteros, eu não preciso ficar focando assim, especificamente em mulheres, né? Eu não preciso fazer isso. Porque só de eu ficar trazendo um assunto sobre nós gays, ou a machaiada em geral, que é muito gostoso falar de homem, né? Os outros já entendem, os héteros já compreendem. Porque muitos desses assuntos também, eles se veem nesses assuntos, sabe? Também acontecem no meio hétero. Então eu fico à vontade daqui para frente para continuar assim, nesse foco, né? Com assuntos, mas focando no homem, com assuntos, mas focando no gay. Porque aí eu falo com mais propriedade, eu fico mais à vontade. Eu não quero aqui ser apontado como aquele que, ai, nossa, ele agora virou masculinista, ele fala contra as mulheres e tal. Não, gente, não é isso, não. Eu não quero ofender ninguém. É que, às vezes, o assunto, né? Eu venho aqui para ser franco, para ser sincero, né? Não tem lógica eu vim aqui fazer um personagem. Então, o assunto, às vezes, né? Eu falo coisas que eu penso. Nem sempre isso agrada as pessoas. É isso, tá bom? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? O foco aqui vai ser vários assuntos, sim, como sempre foi um canal de vários assuntos, mas eu fico bem à vontade, colocando sempre os gays, né? O meio gay, os homens nesses assuntos. Justamente porque eu sou homem e eu sou gay. Então eu posso falar com propriedade sobre isso. E voltando ao assunto do Gianecchini, achei o pau dele normal, tá? Não achei pequeno não, tá bem longe de ser pequeno. Mas não é aquela jeba, né? Oh, meu Deus, né? Não é aquele que você escreve assim, Reinaldo Gianecchini. Não dá para escrever. Não dá para escrever o nome dele no Bilal, não. Não dá. Não dá. Não dá, não. Mas é um pau normal. E o Gianecchini, vamos combinar, eu gosto de algumas taras, né? Eu venho aprendendo a ter uns prazeres bem diferentes, assim. Ele tem aquele pescoção dele, né? Gostoso. Deve ser gostoso pegar, sentir aquele caroção, aquela coisa. O Gianecchini, cara, quem precisa de rola com aquele corpo que ele tem? Uns peitões, né? Uns peitões bonitos. O rosto dele, ele é muito bonito. Aquele pescoção dele, sabe? Ele é todo bonito. Então dispensa o tamanho do documento. Isso acaba ficando irrelevante, entendeu? Só se liga mesmo em tamanho o cara que não tem mais nenhum outro atributo, sabe? O cara que é feião mesmo, que não salva nada ali, é feião, é chato, né? Em todos os sentidos, é uma pessoa desagradável, uma pessoa que não desce. Então você não consegue ali ver, você olha para esse cidadão e fala, achei cara chato, que cara mais besta, né? Então você não consegue sentir nenhum tipo de atração pelo cara. Aí ele precisa ter uma mega jeba, né? Que é para compensar, para compensar tudo que ele não tem, né? Aí sim. Agora, o cara é legal, o cara é bacana, o cara é do bem. Ele tem lá, né, alguma coisa que a gente fica olhando, né? No caso do Gianecchini, já falei aquele pescoção dele, assim, né?
Cara, pra que você quer rola? Deve ter um pezão, né? Não reparei nos pés dele, não. Mas eu faço muito conteúdo de pés, né? Mostro muito meu pé, a solona do meu pé. Pra cadelona, vem. Cadelona ver a solona do meu pé, vem. E aí, então eu não reparei nos pés do Giannichini. Não reparei, não. Mas, pra quem gosta, né? Deve ser um parque de diversão aquela solona, né? Aquele pezão dele. Então, pra que rola? Me fala. Ai, Fabiano, mas você não entende? Tem quem gosta da rola. Tem, mas ele tem a rola. Ele tem. É bonita a rola dele. Só não é aquela, nossa, né? Aquela coisa impressionante. Mas é bonita, é comum. É comum. É bonita. Dá pra você sentar gostoso, não vai te machucar, né? É assim. E que bom, cara. Eu fico tão contente quando esses caras globais, esses famosões, né? De repente eles são flagrados e a gente vê ali o negocinho. Porque é assim, cara, o homem comum, tá? Essa coisa que você fica acostumado a ver no pornô, isso não é a maioria, não. Tá certo que hoje em dia, cada vez mais, a gente vê um povo diferente, tudo taludo, né? Parece até que tá, assim, uma nova genética, né? A gente tem essa impressão. Mas é porque a demanda de consumo ficou muito alta. Muitas vezes são vários filmezinhos do mesmo ator, sabe? Então, tem toda uma engenharia, uns trucões aí por trás dessas coisas. Então isso não corresponde à maioria. A maioria é o que Gianecchini mostrou naquele vídeo lá. É comum. O pau dele não é pequeno. Não é, embora todo mundo nos comentários tenha achado pequeno. Não, o pau dele não é pequeno. É um pau normal. Bem normal. É bem normal. É bem normal. Mas é bonito, tá? É bonito. Ele é um homem bonito, interessante, é do bem, e é isso que importa. O gay precisa, já que somos gays, temos esse prazer, né? Tão exacerbado, que temos mesmo, muito mais que os héteros. Cara, descubra outras formas de prazer, não fique só no tamanho do documento do cara. Porque isso aí, quando chega no Zenta, acabou, tá? Aí já precisa da Tadalafila. Aí chega uma hora que nem a Tadalafila não dá mais. Então, tem outras formas de prazer. O homem tem pés. De repente você pode ali ter um barato com a solona daqueles pés. Sabe? Qualquer outra parte do corpo. Mamilos. Eu descobri que tem gente que tem uma tara por mamilos, eu nem sei. Cara, eu tô descobrindo cada coisa. Te juro, eu não me dava conta que tinham essas taras todas. Tara por mamilo, tara por pés, por sola de pé, sabe? É, por voz. Voz mesmo, você começa a contar uma história assim, você vai falando umas safadezas, aí a maneira como o cara vai ouvindo a sua voz, ele goza com a sua voz. Olha só que coisa. E aí você ainda é aquele viado preocupado com o tamanho da rola. Ah, para. Você está perdendo tanto prazer, tantas formas de você ter prazer. E principalmente um prazer que você nem sempre vai precisar do outro ali do lado. Nesses tempos, né? Que a gente vira um banco ambulante, um caixa eletrônico ambulante, e aí a gente pode ser sequestrado, tapeado, enganado, e pode pagar com a própria vida. Descobrir essas formas de prazer solitário é você adquirir uma independência da sua particularidade mais íntima. Pense nisso. Pense nisso. Não estou falando para ninguém ficar viciado em punheta, não. Não é esse o caminho. Mas é você com o tempo, e é só com o tempo. Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Mas é você se permitindo, sabe? Algumas outras coisas. Você se permitindo a ficar olhando pés, você se permitindo a ficar olhando qualquer outras práticas de taras, de fetiches. Que isso pode te dar um prazer que às vezes nem o tradicional prazer anal, o coito carnal, às vezes nem ele não dá o prazer que você pode ter se você se permitir ver outras coisas.
E eu já falei, não é eu falando isso que hoje você descobriu magicamente que você tem uma atração, por isso e aquilo. Não, isso é um processo. Primeiro vem a curiosidade, vem o querer, aí você de curioso vai ficar ali pesquisando sobre o assunto, aí com o tempo você vai vendo que isso te dá prazer, que isso é bom para você, entendeu? E você precisa se permitir isso, porque nem sempre você vai ter alguém não, meu querido. Senhores, estamos cada vez mais sozinhos, e é melhor a gente se acostumar com isso. É, nem sempre você vai ter alguém para esse momento mais íntimo, não. E você ser casado, você ter seu companheiro, sua companheira, não garante que você terá uma vida sexual satisfeita. Aliás, esse é. Gente, você está namorando, você quer casar com essa pessoa achando que você vai ter uma vida plena intimamente? Para com isso. Se esse é seu objetivo, tira de cabeça. Tira de cabeça porque relacionamento não é para isso. Deveria. Veja bem, deveria. Mas a realidade é outra. Infelizmente. Por isso tem tanta gente que trai, por isso tem tanta gente, né, que pula cerca e faz mesmo, porque deveria, a pessoa deveria estar satisfeita intimamente com o seu parceiro, com a sua parceira, mas a realidade, infelizmente, é bem diferente. É bom que você saiba disso, porque muita gente pensa, né? Não, mas a gente está apaixonado e tal, não sei o quê. Isso flui naturalmente. É, no começo. No começo, tudo são flores. Com o passar dos anos, acaba, tá? É uma vez aqui, a outra lá. Você tá muito afim, mas a outra pessoa não, tá? E aí ela nunca tá afim. Às vezes ela cede, mas você vê que ela não tá, né? Enfim, é preciso pensar sobre isso. Porque isso é um assunto muito sério. É a sua vida com outra pessoa. E é preciso pensar nas formas de prazer que podem ser boas para você. Entendeu? É isso. E é preciso também pensar que o homem não tem sempre que ser o taludão. Não tem não, cara. Não tem não. Tem muito homem bonitão por aí, muito homem gente boa, simpático, que não é taludão. Mas ele pode te fazer muito feliz na intimidade. Tá? É bom o cara ter um pau. Eu gosto de homens com pau, tá? É bom. Mas que a gente não faça disso aquela mega exigência, né? Ai, porque se não for mega, jeba, treba, não vale. Não, aí não, né, querido? Aí você já tá colocando. Aí você já tá colocando empecilhos, né? Você já tá querendo, assim, coisas que nem sempre tu vai conseguir, sabe? É isso, vamos refletir sobre essa questão. O ator global ali, bah, cara, eu nem achava ele lá, essas coisas, como na TV, assim. Gostava. Como muitos atores eu gosto de ver e tudo. Então, sim, gostava de ver ele na TV e tudo. Mas não era, assim, aquela admiração, não caía de amores. Agora até gostaria de ver ele na TV. Gostaria, sim. Olha aí, né? Agora eu comecei a admirar melhor ele depois desse vazamento desse vídeo. Se a pessoa que vazou esse vídeo quis desmoralizar ele, cara, não conseguiu não. Não conseguiu não, porque saber que o cara é normalzão só aumentou a admiração. A gente já tem muito modelão por aí, né? Que bom que ele é normal. Normal é ótimo, né? Mas vocês entenderam, né? Que bom que ele é normal. É isso aí. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.